Olá, eu sou o Eduardo, você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou mostrar a função indireto com um pouquinho mais de detalhes. E esses exemplos que eu vou mostrar hoje vão servir de base para um vídeo que eu vou mostrar na semana que vem sobre orçamento de folha de pagamento. Então fiquem ligados. O indireto, o que ele faz? Ele deixa os endereçamentos de fórmula mais versáteis. Primeiro eu vou mostrar como é que ele funciona, depois eu vou dar uns exemplinhos para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, galho. Se eu tivesse que fazer uma fórmula para que ele trouxesse a informação da célula A2, eu faria isso. Igual a 2 e pronto. Tá, mas tem uma outra forma de fazer que é usando o indireto. O indireto você pode fazer o seguinte, indireto, ok? Aí, como por dentro do indireto você tem que usar sempre texto, então, no caso, na hora de colocar essa referência, tem que colocar entre aspas duplas, tá? Então, indireto A2, pronto, ele trouxe a mesma informação. Então, a representação dele é essa, quando você tem, nesse caso aqui, esse indireto, ele é igual a isso aqui, igual a 2. Nesse outro caso aqui, eu vou fazer um indireto, onde você vai utilizar essa informação que está aqui dentro, essa informação, só que em outra célula. Então, ao invés de fazer aspas duplas, eu vou fazer um link direto para aqui, por exemplo. Eu quero que ele que ele me traga a informação que está na célula A6. Fui lá, cliquei na célula A4, onde está aquela informação que ele vai trazer para dentro da fórmula. E ele vai me trazer o árvore, que está na célula 6. Então, lendo aqui essa fórmula, botando aqui do lado de fora, só para fins didáticos, isso aqui que você está vendo representa isso aqui, igual a 6, ok? Então, ele funciona mais ou menos dessa forma. Tem uma outra forma também que você pode... Eu vou replicar isso aqui, vou colocar indireto, vou abrir aspas duplas, botar a letra A, fechar aspas duplas, usar o E comercial para concatenar com um número. Vamos supor que a letra eu já sei, mas eu não sei o número, e vou usar um número que está numa célula fora daqui. Então eu vou colocar na C9 e vou fechar parênteses. Ele é o resto porque eu ainda não botei o número, então eu vou botar 2. Então o que ele fez? Ele pegou o A, concatenou com 2, e quando você vê essa fórmula, deixa eu repetir a mesma lógica aqui para vocês ficarem com a informação. Isso que você está vendo aqui nada mais é do que o igual a 2. Ou, se eu mudar aqui, vai ser o A3 ou o A6 e assim sucessivamente. Então, você vê que o indireto ele tem essa versatilidade. Agora vamos colocar uns exemplos mais práticos para que vocês possam entender melhor. Então aqui eu tenho uma demonstração de resultado, mês a mês, com essas contas aqui, no formatinho tradicional, e ela está no formato horizontal. Só que a base da informação que eu vou precisar para poder montar isso aqui, ela está nesse balancete, que está todo no formato vertical. Você tem a conta de faturamento, mês a mês, até dezembro, os valores aqui, custo de produtos vendidos, e assim as demais contas. O problema é que se você simplesmente vier aqui e fazer isso igual C2, pegando de janeiro, você não pode copiar para o lado, porque o fevereiro está para baixo, não está para o lado direito. Então essa informação aqui teria que ser alterada. Ele vai ser o que? Ele está lá na C2, isso aqui tem que ser o C3. Aí eu tenho que manualmente ter que ficar mexendo, mas com o indireto você não precisa fazer isso. O indireto é bem simples. Eu vou colocar os números aqui em cima que representam as linhas onde estão esses números aqui do faturamento daqui até dezembro. Então, começa com 2 e aí vamos colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 13, até a linha 13 aqui. E vou usar o indireto para fazer algo parecido com o que eu mostrei no exemplo 1. Vou colocar aqui indireto, vou abrir parênteses, abrir aspas duplas para tornar isso aqui um texto, precisa ser texto, tá? Ou você linka para fora, ou se você colocar aqui dentro tem que botar aspas duplas, senão não vai dar certo. Então a referência está aqui, balancete, ponto de exclamação, C2. Eu vou fechar aqui, vou deletar o 2, vou botar um E comercial para ele poder concatenar com esse número, com esse 2 que está aqui. Antes eu vou travar a linha, ok? Então vou fechar aqui o indireto. Pronto, você viu que ele trouxe exatamente o que eu precisava, que era o que estava na linha C2. Agora vamos ver como é que ele faz para trazer o C3, que no caso é o do fevereiro. Como o 3 já está aqui em cima, eu já botei na fórmula para ele olhar o número aqui em cima, é só copiar para o lado. 1743, 1743, porque ele leu a informação que estava aqui em cima e trouxe balancete C3. O 3 está aqui na C1, certo? E aí você copia para o lado e aí a primeira linha está resolvida. Aí a segunda linha também não dá para copiar direto. Por quê? Porque senão ele vai repetir o C2. Só que o custo de produto vendido, o mês de janeiro começa na linha 14. Mas isso é fácil resolver, é só você pegar. E isso aqui é o número 2 que está aqui em cima. A cada 12 linhas você muda de conta. Ou seja, se eu estou na C2, eu tenho o faturamento no mês de janeiro, na C14
12, eu vou ter os valores do custo de produto vendido. Então é só você chegar aqui e fazer o seguinte, ó, somar 12. 1.184. Aí copia para o lado. Ele trouxe todo mundo daquela conta. Aí no próximo, que é o despesa de vendas, ele já está com 24. Ele vai começar na linha 24. Na linha 26, perdão. Então, para você acertar isso, como é que você faz? Como ele vai de 12 em 12 cada vez que eu pulo de linha, então é só você multiplicar por 2. Tá? Isso é fácil de ajustar. Então vem aqui, essa linha daqui já vai ser vezes 3. Aqui vai ser vezes 4. Até completar ali a demonstração do resultado. Depois eu copio para o lado. Vezes 5. E vezes 6. Pronto, vou copiar isso tudo para o lado. E aí nós já temos a demonstração toda prontinha. Você viu que a fórmula, bastou fazer uma pequena alteração nela para que você pudesse determinar quais são as linhas as quais ele teria que ver efetivamente. Esses links externos aqui para os números em que você coloca, você altera manualmente, ele faz alguns milagres. Nesse caso eu consegui fazer com que uma cópia de uma fórmula da direita para a esquerda pudesse pegar informações que estão na vertical. Aí, para comprovar que está fechado, essa soma aqui, 650, é o resultado de C2 a C85, que é o 650 que está aparecendo aqui. Bom, no próximo exemplo, que esse é um pouquinho mais complexo, isso aqui vai começar a aparecer a carinha do próximo vídeo que eu vou fazer. Nesse caso, a gente tem a seguinte situação. Você tem censo de custo e você tem despesa de pessoal, tá numa planilha em um determinado mês. Então eu tenho aqui as pessoas, o censo de custo e os valores da despesa de pessoal de cada um. Só que nesse resumo ele vai precisar fazer o quê? Fazer um somatório em janeiro do pessoal que tem administrativo, comercial, CEO, etc. O problema é o seguinte, imagina que você tem as 12 planilhas e aí como é que você vai fazer? Vou fazer o primeiro exemplo para você entender. Eu vou criar aqui, as planilhas, vou botar aqui, isso aqui vai ser fevereiro 18. Eu vou até simular o seguinte, eu vou fazer uma pequena alteração. A partir de maio até dezembro, eu fiz o seguinte, cliquei em maio, apertei o Shift e cliquei em dezembro. Com isso eu vou alterar aqui o valor do CEO para 40 mil. Isso faz com que eu altere essa célula para esse valor em todas essas guias aqui que estão marcadas. Então se for em junho, você vê que o 40 mil ele já está lá. Julho, agosto, setembro, etc, etc. O abril já não está, porque ele estava fora disso aqui. Tudo bem, resumo. Eu coloquei o janeiro, fevereiro, março aqui nesse formato, com essas aspas simples aqui. Quando você olha aqui, você parece estar vendo aspas duplas, mas não é. Porque como ele é texto, como ele está alinhado para a esquerda, um deles é a visualização que o alinhamento desse texto está à esquerda. O segundo aspas simples que está aparecendo aqui já é o que define a referência que eu vou usar dessa informação. Porque quando você usa esse tipo de texto dentro de uma referência, ele bota aspas simples porque ela está fora da planilha original, está fora dessa planilha resumo. Para explicar melhor agora. Primeiro eu vou simular, vou fazer manualmente no janeiro, como se eu fizesse na mão. Então vou usar aqui a fórmula soma C. Soma C, nós vamos colocar o primeiro grupo é o intervalo, quer dizer, aonde que ele vai buscar a informação, que é essa aqui, o nome do centro de custo, ponto e vírgula. Vou dizer para ele qual é a informação que eu quero que ele leia, que é o administrativo, e onde que ele quer que some a informação. A informação aqui na coluna C. Então fecha parênteses, e foi somou administrativo. Se eu vier aqui, somar essas aqui, todos dá os 15 mil que ele apresenta aqui. Até aí, bom, aí vamos acertar só aqui as referências, né, para que na hora de copiar para baixo ele não mude isso. Ok, travei aqui. Bom, eu vou tirar esse resumo aqui porque não precisa, ele está na própria célula. Se eu for copiar para o lado, é bom travar para que a coluna fique travada. Beleza? Então eu copio para baixo. Ótimo, 127 mil é o que nós temos aqui. A questão é a seguinte, se você tiver que fazer essa fórmula para cada mês, você vê que a referência ela vai ser diferente, vai ser fevereiro. Aí das duas, ou você refaz essa primeira 12 vezes em cada mês desse aqui, para depois copiar para baixo, ou então você pegar essa fórmula, copiar para o lado e alterar o mês aqui em 2 vezes, que é uma coisa contraprodutiva. Usando o
indireto é muito mais simples, é bem mais simples, bem mais tranquilo. Porque se você reparar, dentro aqui, a referência utilizada, ela tem aspas simples, o nome da guia, fecha aspas simples e uma exclamação. Então o que eu vou fazer vai ser usar indireto aqui e aqui, de modo que ele lê a informação que está aqui em cima. Então eu não vou precisar ficar digitando fevereiro, março, abril, maio, ou ter que refazer as fórmulas todas uma a uma por conta disso. Aqui eu vou até aproveitar a fórmula do jeito que está e já vou fazer aqui a alteração. Então, como eu falei, quando você visualiza, você vê uma aspas simples, e quando você entra aqui, parece aspas duplas, mas não é. Isso aqui é uma aspas simples, tá? São duas aspas simples, uma indicando o alinhamento do texto e a outra efetivamente da aspas simples da referência. Então, muito cuidado com isso. Então, eu vou usar aqui o indireto, dentro da fórmula, indireto. Isso aqui vai ser obtido através... Vou tirar aqui das aspas simples até a outra aspas simples. Vou deletar e linkar aqui para cima. Já vou travar aqui a linha, para quando copiar para baixo ele se manter nessa linha. Vou usar um E comercial. Tudo daqui para cá tem que ser texto, como eu falei anteriormente. Daqui para cá não muda nada. Então, nesse caso, essa informação que está dentro desse primeiro bloco aqui, eu vou fechar aspas duplas e fechar o indireto. Esse pedaço aqui da fórmula do soma C, que é o critério, ele precisa estar livre para que ele possa ser automaticamente alterado quando eu for copiar a fórmula para baixo. Porque como eu travei aqui a coluna, na hora de copiar para o lado, ele vai se manter aqui, mas eu estou deixando a linha livre porque quando eu copiar para baixo, ele vai continuar preso à coluna A, mas vai alterar para comercial, né, para a linha seguinte, CEO, etc, etc. Então aqui eu não mexo. Aí aqui eu vou fazer o outro indireto. Indireto, igualzinho lá da frente. Vou tirar esse janeiro aqui com aspas simples, botar para ele linkar aqui para cima, no B3, onde está a informação. Vou colocar uma aspas simples na linha. É comercial, aspas duplas, para ele concatenar, fecha aspas duplas e fecha o indireto aqui. Esse último parênteses fecha o soma C e com isso a gente já tem a fórmula prontinha. Vou copiar para baixo. Você viu que ele não alterou nada. E agora eu vou copiar para o lado. Vocês viram que eu alterei o salário do CEO a partir de maio? Você vê a partir de maio aqui, ó. Você vê que ele acompanhou direitinho, ou seja, ele está fazendo o soma C, ele através do indireto ele está colocando o maio dentro dessa referência para completar toda essa referência aqui, de ele buscar esse primeiro bloco de informações em maio, B3 a B22, e esse segundo aqui é a mesma coisa. Então, com isso, você vê que o indireto ele tem uma gama de possibilidades bem grande, ele ajuda bastante quando você tem muita planilha e você tem muita referência diversa, cuja mudança você pode fazer bastando utilizar a informação externamente, informação que você quer utilizar dentro da referência, de modo a facilitar a manipulação da fórmula. Isso você ganha um tempo muito grande e você deixa qualquer fórmula bastante versátil. Essas adversidades, você ter várias planilhas com nomes diferentes e você ter que fazer 12 delas mudando o nome para atender a necessidade. Bom, gente, então é isso por hoje. Espero que tenham gostado dessa dica. Não percam o vídeo da semana que vem, que eu vou utilizar parte dessas informações que vocês estão vendo aqui e o indireto para poder montar um orçamento de folha de pagamento, ok? Até lá, até o próximo vídeo.